Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Como vocês estão? Que alegria ver todos vocês estar aqui em mais uma ocasião. Quando você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, eu me sinto numa responsabilidade dupla. Primeiro por estar servindo a casa do Senhor, servindo o reino, e também por estar rodeado de tantas pessoas que me viram crescer, e não apenas na fé, mas crescer de muitos aqui me pegaram no colo. Então eu me sinto assim privilegiado por estar honrando a geração que nos antecedeu e que certamente tem tantas histórias para contar, tantas coisas que aconteceram para que essa estrutura tivesse aqui, para que tantas pessoas e tantos discípulos fossem feitos e chegasse até onde estamos. E é bem sugestivo, né? Não sabia que iria reencontrar tantos irmãos. Obrigado, meu irmão. E o tema que o Senhor tem falado no meu coração é olhando para Jesus. E é muito sugestivo, porque se não fosse esse preceito que lá desde o princípio os irmãos tivessem seguido, tudo teria sucumbido, tudo teria se esvaído. Mas muitas pessoas entenderam lá atrás que olhar para Jesus é o melhor caminho para prevalência. Nós não somos bons, nós não somos melhores, nós precisamos do Senhor. Pobres, cegos e nus, nós precisamos do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, na verdade a carta aos Hebreus, né, é um tratado muito importante dentro de um resumo bem breve, para se estabelecer a supremacia de Cristo. Isso tem muito a ver com os nossos dias. Nunca em toda a história temos visto quantas pessoas que têm optado por não caminhar como igreja mais, e por diversos motivos que são enumerados aí, tantas pessoas se ferem, tantas pessoas se retraem. E nós temos esse bom conselho na palavra do Senhor de ponta a ponta para olharmos para Ele. Nós temos ouvido do Senhor. Hoje, essa semana eu tive acesso a um conteúdo. Eu gosto de seguir páginas que falam sobre conteúdo missiológico. Eu vi um conceito já sabido, né, dos estudiosos de missiologia sobre a janela 1040, né? Mas tem uma outra janela que tem se falado ultimamente, que é a janela 414. Eu não sei se alguém já ouviu falar, né? Muitas instituições sérias de evangelismo, como o Portas Abertas, como missões nacionais, como missões mundiais, eles têm falado sobre essa janela, e essa janela ela compreende uma faixa etária de 4 a 14 anos, e essa é a faixa etária de maior população no mundo. Olha que interessante. E acredita-se a partir não apenas de uma observação empírica, mas de dado científico mesmo, né? Dentro dos critérios da estatística, dentro da teologia, acredita-se com muita veracidade que 85% das pessoas que são evangelizadas nessa faixa etária, de 4 a 14 anos, elas se consolidam na fé. E o interessante é que daqui a 30 anos, essa população de 4 a 14, elas vão ser 70%. 70% da população. Em 30 anos. Você imagina a necessidade hoje que temos de ensinar essas crianças, adolescentes, pré-adolescência, acerca do que é olhar para Jesus. Acerca dos preceitos fundamentais da palavra que formam o caráter, que encaminham a pessoa para ser um bom cidadão, mas ser um filho de Deus, inserir nelas o conhecimento. Nós precisamos estar com o olhar atento. Você que é pai de uma criança nessa faixa etária, você que é pai de uma criança, de um adolescente, e seja consciente desse preceito que a palavra do Senhor nos diz, acerca de olharmos para Ele. Ensine a criança o caminho que ela deve andar. Você, pai, você, mãe, tem um ministério muito importante. Você é avô, você é avó, você tem um ministério muito importante de ensinar as crianças a olhar para Jesus. E nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, já falei para você, né? Se você já abriu a sua Bíblia ou já ligou a sua Bíblia. E diz assim, olha, aí o título, né,
Diz: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Certamente que Cristo é sempre o melhor medida, é sempre o melhor apontamento, a melhor referência. Então, segundo o exemplo de Cristo, a perseverança, o princípio da perseverança. O capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivemos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigem como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça dos exercitados por ela. E fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que maneja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Esta é a palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade,
porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Uau, esse texto ele renderia um estudo muito extenso de muitas semanas, mas existem alguns extratos que o Senhor ele nos faz observar imediatamente. A primeira delas, quando a gente fala de perseverança, ele já começa o assunto tratando acerca de nós estarmos rodeados por uma nuvem densa de testemunhas. E a recomendação que a palavra nos deixa é abandonarmos o embaraço. Uma pessoa que vive uma vida embaraçada, ela não consegue crescer em nada, ela não consegue progredir em nada, ela não consegue ter êxito nos projetos que ela tem, o que ela almeja, os sonhos que ela tem, os projetos com os quais ela começa a executar, não prospera. Uma pessoa embaraçada, uma pessoa que não ainda compreendeu que a vida de santidade é o único caminho que o crente pode viver. Não ter do que se envergonhar. Não ter lugares onde ela não possa entrar. Pessoas com quem ela não possa se cruzar na rua. Nós temos um compromisso não apenas moral perante uma sociedade. Também. Mas temos um compromisso perante a palavra do Senhor. Esse compromisso ele é tão sério e tão importante quando nós tocamos nesse assunto, que ele tem a ver até com a habilitação de nos assentarmos à mesa da ceia do Senhor. A oferta que não pode ser recebida, o coração que não pode comparecer perante o Senhor. Abandonemos todo o embaraço. O embaraço ele é, para o inimigo, uma forma de nos acusar. E para as pessoas que têm conhecimento, é uma forma de acusar o Evangelho. E não queremos nós ser o motivo pelo qual o Evangelho ele é deturpado, ele é mal interpretado, mal conhecido. Se as pessoas leem você como uma Bíblia, que Bíblia elas estão lendo? Que Bíblia elas estão conhecendo? Quando as pessoas olham para a sua vida, para os seus procedimentos, quanto ela vê de Cristo? É uma pergunta bem importante para nós falarmos quando o assunto é embaraços. Ele continua dizendo, e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Nós vemos uma época muito complexa quando o assunto é este. Tendo em vista que muitas denominações, e aqui eu não falo num ataque à igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, eu amo a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Mas nós precisamos estar conscientes acerca do evangelho que é anátema, do evangelho que ele infla a hipergraça e diminui a responsabilidade que cada um temos da mortificação das obras da carne. E não sermos lenientes com aquilo que a palavra do Senhor, ela nos exorta a sermos veementemente contrários. Existe um ditado muito antigo que diz assim, que ser amigo de Deus é ser inimigo do mal. Muitas vezes nós tentamos de alguma maneira conciliar. O que tem se tornado um problema porque as pessoas elas querem de alguma forma tornar isso teologicamente correto. Tentam de alguma forma fazer isso caber dentro de uma doutrina. Em ser amigo de Deus e ter um pezinho no mundo. O Senhor nos chama para a exclusividade. Ele quer o nosso coração exclusivo. Ele não divide sua glória. Os nossos lábios ao cantar louvores, as canções que cantamos, elas precisam ser para a glória do Senhor. O vocabulário que nós usamos precisa ser para a glória do Senhor. Os assuntos dos quais estamos inteirados precisam dar glória para o Senhor. É muito tentador nos dias que vivemos estarmos inteirados de tantas coisas, não é? Até mesmo de escândalos dentro do próprio reino. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Tudo que sai dos nossos lábios, como diz uma canção que já é antiga, já
uma música do PG que saiu um dilúvio de bênçãos na minha boca. Até tempo atrás era uma música lançamento, agora já tem quase 20, deve ter uns 20 anos que lançou essa música. O tempo tem passado, e isso é um princípio muito interessante, né? Que dos nossos lábios saiam dilúvios de bênçãos. Tem sido assim? Se não tem sido, meu irmão, o Senhor gentilmente nos convida hoje a modificarmos isso. Isso depende de você, meu irmão. Outro preceito é que com paciência é importante a gente mencionar que paciência é fruto do Espírito. É um dos aspectos do fruto do Espírito. Tem gente que fala que é como uma mexerica, né, que tem gomos, é um gomo do fruto do Espírito, é um aspecto do fruto do Espírito. Paciência é forjado enquanto nós estamos expostos ao Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. A busca, o resultado de buscar o Espírito Santo diariamente é o fruto do Espírito ser produzido em nós. É inevitável. Leia lá em Gálatas 5, você vai compreender o que nós estamos falando. É inevitável uma pessoa que anda com o Espírito Santo receber a dádiva do fruto. E com paciência percorremos a carreira que nos está proposta. Carreira, proposta, missão de vida. Parece até papo de coaching isso, né? Mas não é, meu irmão. O inimigo, ele sabe da sua proposta de vida. E ele vai lutar contra. Ele vai colocar intempéries, ele vai colocar sofrimentos, ele vai colocar dificuldades. Ele vai cercar você de situações para te desanimar. Ele vai colocar situações para te causar tristeza. Ele vai colocar situações para você ser traído. E nós temos um desafio para, com paciência, apesar de todas essas coisas, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a luta, apesar do abandono, apesar de tantas coisas ruins que sobrevêm, nós temos uma esperança que não nos desaponta. Nós temos uma esperança que não vacila, uma esperança que não nos abandona. E é por isso que nós podemos prevalecer. Há uns meses atrás eu escutei tem uma ministra americana, acho que alguns irmãos devem conhecer, Stephanie Friesel Gretzinger. E ela falou numa conferência no passado, assim, eu vou ler para você, eu transcrevi. Ela falou assim, olha: se temos feridas que não estão cicatrizando, precisamos de uma revelação mais profunda das feridas do Senhor. Se tivermos uma tristeza que não parece estar indo embora, então precisamos de uma revelação mais profunda da tristeza que o Cristo carregou na cruz. Se tivermos medos, qualquer que seja, precisamos do temor do Senhor. Precisamos de uma revelação mais profunda do amor do Senhor. Ou seja, nós, ao passarmos pelas coisas que nós julgamos ser tão dolorosas, precisamos nos lembrar que Cristo suportou uma cruz para que você estivesse aqui aos pés dele hoje. Toda a dor que eu posso ter vivido, que eu posso estar sofrendo neste momento, que você pode estar sofrendo neste momento, eu quero falar para você, ela não é maior do peso da cruz que Jesus carregou. Isso para você é uma esperança, meu irmão, porque em Cristo nós temos uma esperança. Essa esperança, ela não é uma esperança provisória, ela não é uma esperança condicional, ela é uma esperança concreta, real. Amém? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Pai. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A temática, olhando para Jesus, ela é obviamente uma mensagem de encorajamento. Obviamente é uma mensagem que nos faz refletir os passos que temos dado. E é muito prático tomarmos decisões
que não estão edificando a nossa vida hoje, mas que talvez de algum modo determinadas coisas que estão presentes na nossa rotina, elas não estão agradando o Senhor e a gente é leniente com elas, a gente vai convivendo, vai postergando. E é nessa hora que a gente compreende o quanto o inimigo ele ganha vantagem sobre a nossa vida através de um negócio chamado procrastinação. De que amanhã eu resolvo, mês que vem eu começo, daqui 2 meses eu vou começar a academia, amanhã é segunda-feira é o dia de começar as dietas, né? É o dia de começar as caminhadas. Quantas vezes nós nos prometemos, a gente estabeleceu um compromisso que agora vai, e quantas vezes quase foi. Se nós não temos compromisso com a gente mesmo, poderemos ter compromisso com o nosso irmão? Poderemos? A palavra do Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo como? Então, se nós temos um compromisso conosco, a gente vai conseguir refletir isso no irmão, a serviço dele. Agora, se nós negligenciarmos a nossa própria vida, a nossa própria saúde, por exemplo, você acha que a gente vai ser fiel ao próximo, em serviço ao semelhante, que é a ordenança do Senhor? Eu acho muito difícil. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele, sendo referenciado aqui, ele não precisava, em outros textos menciona, né, nos evangelhos, que ele não precisava, por exemplo, lavar os pés dos discípulos. Ou você acha que ele precisava? Ele precisava batizar-se? Ele precisava se consagrar no 40 dias? Ele fez isso a exemplo. Porque muito melhor do que você deixar um monte de instrução, um checklist, tem que fazer isso, é você ir fazer junto. Jesus esteve com os discípulos 3 anos, ensinando, batizou eles, caminhou com eles, ensinou a expulsar demônios, ensinou como que tinha que fazer o evangelismo, mandou de 2 em 2, falou como que eles tinham que agir se eles fossem maltratados, quando fossem rejeitados. Tudo ele deixou em instrução. Ele ensinou a oração, ele orou por si, orou pelos discípulos, ele ensinou o princípio do amor, ele ensinou as obras de caridade, quando ele multiplicava, embora tenha tantos significados proféticos, mas ele ensinou acerca da provisão, muito mais do que você impor as mãos e orar, é você matar a fome, mas também apresentar um futuro, uma responsabilidade que todos precisamos. O próximo passo com o Senhor, o próximo passo que Ele vai preparar o outro, que foi o que Jesus fez. No versículo 5 ele diz assim: já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Tem chegado um momento como igreja em que isso tem sido muito pertinente, onde a palavra do Senhor, infelizmente, tem sido motivo para que muitas pessoas desistam, por julgar a palavra dura, por julgar a palavra excludente. Mas a própria palavra nesse texto, ela nos instrui que o Senhor, Ele vai repreender tudo aquele a quem Ele ama, a quem Ele tem por filho. Faz parte do processo dessa jornada. Nós não vamos acertar o tempo todo. E é exatamente porque a gente não vai acertar sempre que temos necessidade de ser corrigido. Aliás, o aprimoramento dos santos, que é o que se espera do crente, que é uma crescente, é uma exponencial, nós precisamos nos dedicar a cada dia. E a correção, ela faz parte do processo que forja a mim e você a sermos cristãos maduros. É a correção pela palavra do Senhor que vai nos tornar crentes fiéis. Se nós não amarmos a repreensão, nós não estamos amando a palavra integralmente. Há uma urgência nisso que nós estamos falando, irmãos. Ame a palavra do Senhor. Faça a defesa da palavra do Senhor. Ensine, nós começamos falando sobre as crianças, né? Ensine as crianças acerca disso.
dentro dos sistemas de educação, e não é só qualquer esfera, público, privado, nós temos visto que as crianças, elas, ao se posicionar de determinada forma, elas podem ser excluídas, podem ser perseguidas. Isso está acontecendo, viu? Está acontecendo. Então nós temos, além dos desafios que a própria vida impõe, nós temos que amar a palavra ao ponto de sofrer as consequências por amar a palavra, por amar a verdade. Foi por defesa da palavra que muitos morreram no Coliseu. Foi por amar a palavra que muitas pessoas, muitos irmãos... Tem uma canção muito antiga, né? Antiga nem tanto, né? Mas antiga aqui. Eu sou a semente do sangue. Lembra dessa música? Nós somos a semente de muitos irmãos que pagaram um preço muito grande. E você hoje é o crente que tem esse protagonismo nessa geração para pagar o preço de levantar um edifício com colunas, com paredes firmes e com um teto firme para ser o chão para a próxima geração. Nós não sabemos quanto tempo Jesus volta, mas é certo que volta. E enquanto Ele não volta, nós temos que trabalhar nesse edifício, temos que edificar com todo o empenho, com os melhores conhecimentos, com santidade, com perseverança, com temor, se lançando com a mão na massa. O Senhor espera isso de você, meu irmão. Olhe para Ele nessa noite. Salmo 34 diz isso, né? Os que olham para o Senhor, seus rostos brilham. A transfiguração do Senhor, da própria presença do Senhor. Olhe para o Senhor nessa noite. Se você está em dores e sofrimentos, se você está em lutas, se você está em perdas, se você está em luto, olhe para o Senhor nessa noite. Olhe para o Senhor nessa noite. Gostaria de abordar 4 pontos com você rapidamente. O primeiro ponto, dentro desse texto que lemos, é acerca do foco na fé. A fé sem a qual ninguém pode agradar o Senhor. A fé que precisa estar consciente e fundamentada na palavra, porque uma fé que ela está baseada em achismos ou em qualquer outro ensino que não seja a palavra, não passa de presunção. E presunção, o Senhor não tem compromisso com isso. Mas quando a fé é baseada na sua palavra, por exemplo, a oração pode muito seus efeitos. Quando o irmão testemunhou aqui acerca do seu filho que passou por uma cirurgia e tudo correu bem, meu irmão, você pode ter certeza que a sua oração, você que intercedeu, subiu aos céus. E assim, em todas as circunstâncias, o Senhor se agrada da oração do seu povo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Foco nessa fé, nessa jornada, não apenas de oração, mas também sobre todas as coisas, onde Jesus, Cristo, Ele é o objetivo dos nossos olhos. Óbvio que eu não estou falando aqui para você fazer um voto de pobreza e abandonar tudo e pedir conta do seu serviço. Não estou falando para você fazer isso. O que o Senhor nos propõe aqui é que, dentro de todas as responsabilidades que eu e você vamos ter que ter, nós não vamos poder fugir disso. Nós temos um objetivo muito maior. E nenhum dos outros objetivos que também vão existir, eles podem se sobrepor. Que na verdade, de uma forma bem simples, todos os outros objetivos que Ele quer fazer, o objetivo maior que é Cristo sucumbir, é um ídolo. E o Senhor, Ele mandou quando o povo estava para entrar na terra prometida, o Senhor falou: olha, não se curva aos ídolos dos povos que estão por lá, aniquila eles. Não aceite aqueles ídolos, não cultuem a eles. É uma forma, mais uma maneira que o Senhor nos aponta de que nada pode ter a prioridade que tem que ser somente dele. Os nossos olhos estando neles, vamos lembrar de Pedro que olhou para Cristo e ele caminhou sobre as águas. Uma coisa
assim, absurda para o nosso estado de consciência do natural. Quem que pode afirmar? Mas aconteceu, é fato, claro, né, meu irmão? Mas é com uma situação completamente absurda. Enquanto ele olhava para Jesus, ele continuou, passo a passo, andando sobrenatural. Quando ele parou de olhar, quando as distrações e tantas outras coisas fizeram, em 1 milésimo de segundo, os olhos dele se desviar, ele afundou. E a nossa vida vai ser dessa forma. Enquanto nós olhamos para Jesus, nós vamos experimentar milagres, vamos testemunhar milagres, vamos ver o sobrenatural acontecendo de formas inesperadas. Eu tenho certeza que você tem coisas assim para falar. Mas nós não podemos parar de olhar para Jesus. Parou de olhar para Jesus? Afunda. Simples assim. Ali na história de Pedro a gente vê que o Senhor é rico em misericórdia, estendeu a mão para ele. Você não vai se afogar, peraí. Mas fica a lição, fica o aprendizado. E mais inteligente sabe quem que é? Aquele que aprende com o erro dos outros. Olha para essa história de Pedro, meu irmão. Outro ponto é a questão da superação, né? Olhando para Jesus, a superação. Olha o que esse ponto está falando. Olhar para Jesus nos ajuda a enfrentar dores, afrontas, tristezas e toda e qualquer dificuldade, assim como ele suportou a cruz. Eu falava para um jovem essa semana, de tantos dilemas que ele conversava, desabafava para mim. Eu perguntei, onde que está Jesus em tudo isso? Você está tentando tudo sem Jesus. E sem Jesus você não vai conseguir. Não tem como dar certo sem Jesus. Não tem como. Desiste dessa ideia. Porque enquanto você se lança, é um bom conselho que o Senhor me disse uma vez, para mim em oração: cuide das minhas coisas que eu cuido das suas. E eu compartilho com você esse bom conselho que o Senhor me deu. Faça a obra do Senhor, meu irmão. Se entregue, seja fiel. Não importa o que esteja acontecendo, seja fiel. Enquanto você descansa, o Senhor dá aos seus amados. E muito interessante, né? Porque esse Salmo 126 fala: inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Outra tradução diz assim: o Senhor dá aos seus amados o sono. Isso quer dizer uma coisa, que o sentido dessa palavra quer dizer o seguinte: que o Senhor dá aos seus amados a bênção do repouso, a bênção de conseguir se deitar no meio do caos, no meio do problema, assim como Jesus no meio da tempestade, dentro do navio, do barco, aliás, tudo para dar errado, tudo para dar errado. Ele, como assim, vai conseguir dormir no meio dessa tribulação que a gente está passando? Eu fico até imaginando assim, se fosse qualquer outra pessoa, se não Cristo dormindo, os discípulos iam ali, ia crescer para cima, eu queria subir a serra com ele, mas como era Jesus, né? Não vou tirar farinha com o mestre. Mas eles devem ter pensado, com certeza: como que pode? A gente está perecendo, a gente está para morrer, e o Senhor dormindo, que legal. Na verdade, o Salmo 126 é exatamente isso. É no meio da dor, da tribulação, você conseguir descansar no Senhor. Você saber que, assim como nós ministramos aqui a canção temer por quê, e às vezes a gente, de uma forma tão surreal, a gente sucumbe, a gente questiona, a gente chora, a gente esperneia, a gente não consegue nem orar. Volta para esse conselho que nós estamos falando. Sirva o Senhor, faça a obra do Senhor, porque enquanto você serve a Ele, Ele cuida das suas coisas. Minha vozinha que fala, né, que servir ao Senhor é bom, porque Ele é bom patrão e Ele paga bem. Sirva o Senhor, se lance, não tenha medo. Enquanto você descansa, Ele vai trabalhar em seu favor. Como ações práticas,
para a gente, se nós não estamos orando para o Senhor, passarmos a olhar, a primeira orientação que nós diríamos assim, é buscar a Jesus em sua palavra. Não é de ouvir falar. Não é do que os outros estão falando, não é... Claro que o testemunho de uma pessoa, as experiências que uma pessoa tem para testemunhar, de como que aconteceu na vida dela, isso edifica a nossa vida. Toda vez que eu escuto um testemunho, eu paro para ouvir, porque isso sempre me edifica. Mas eu preciso dizer para você, meu irmão, que você não pode viver testemunho dos outros. Você precisa construir uma jornada onde você tenha testemunhos também para contar. É muito importante, porque os desafios da vida do crente, quando maduros, quando superados, tornam-se testemunhos. Você precisa ter testemunho, irmão, isso é fruto. Ter bênçãos para contar é testemunho, honra o Senhor e fala de uma jornada fiel. Crente fiel tem testemunho para contar. Outro ponto de ação prática para nós desenvolvermos o nosso olhar para Cristo é orar em todo tempo na intercessão do aprimoramento dos santos. Oração que aprimora os santos. A oração que aprimora a minha vida. A oração com uma via de mão dupla. A oração, um cuidado que nós temos tido na instrução, isso na nossa igreja local lá em Pinda, é não transformar o momento de oração com um momento de desabafo com Deus. É claro que o Senhor, Ele sabe da forma como nós oramos e Ele compreende. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor ela está repleta de decretos, que quando usamos da própria palavra para orar a palavra, isso se torna uma potente arma que o inimigo ele não pode vencer. Lembre-se de Cristo, quando Ele foi vencer o inimigo ali, em cada oferta que o inimigo fazia para Ele ali no deserto, Jesus rebatia com a palavra. Então nas suas orações de guerra, nas suas orações, libere os decretos da palavra, recite os versículos bíblicos em oração. E isso causa um impacto muito grande, espiritualmente falando, na sua própria vida. Amém? Lembro de 1 Timóteo 4,5 que diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A oração e a palavra juntas. O inimigo vai correr. Outro ponto de ação prática é adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos falado aqui sobre a exclusividade da nossa adoração, que os nossos lábios sejam exclusivamente para proclamar as bênçãos e as canções ao Senhor, irmãos. Leve a sério isso que eu estou te falando. Os nossos lábios precisam ser para a glória do Senhor. E por último, como nós já falamos, é compreender que ser amigo de Deus é ser inimigo do mal. Já diz uma historinha aí, uma ilustração que conta acerca do muro. E o muro, cair em cima do muro já é do inimigo, né? Já viu essa historinha? Em cima do muro já é do inimigo. Sim, sim, não, não. Você está fechado com Jesus? Eu estou fechado com Jesus. Tenho certeza que você está aqui também está fechado com Jesus. Então pega firme com Jesus, paga o preço, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos sendo vigilantes a cada dia, a cada demanda, a cada dificuldade, a cada luta. Vamos prevalecendo de glória em glória, em nome de Jesus.